irmãos, no ano passado, nós começamos uma caminhada de 4 anos na nossa conferência. Na 11ª Conferência Teológica Sola Escritura, nós tivemos o tema Fundamentos do Aconselhamento Bíblico e tivemos conosco o pastor Wallace Giuliani. E durante aqueles dias nós fizemos exatamente isso. Fizemos o começo dessa caminhada, que este ano vamos continuar com o tema Avançando no Conhecimento Bíblico. E, assim como ano passado tive o privilégio de ter um grande amigo aqui conosco, inclusive contemporâneo de seminário, este ano estou repetindo a dose. Quando eu estava lá no seminário, o pastor Jairo Castro estava retornando, fazendo complemento de matéria e já iniciaram o seu mestrado, não é isso? E para aqueles que acham que não conhecem, você aqui da igreja viu o nome dele em uma das edições do nosso devocional 365 dias com Deus, mas também você tem sido com certeza abençoado por um trabalho, um ministério que ele começou há alguns anos, que se chama Editora Nutra, mais do que uma editora, mas tem os livros que eu costumo dizer que está ao lado de algumas poucas, que você pode fechar os olhos e sortear um livro e você tem algo bom nas mãos. Queria chamar o pastor Jairo aqui para nós orarmos e então passar a palavra para ele, quando ele finalmente irá começar a nossa caminhada. Vamos começar hoje, todas as noites até sábado, e sábado de manhã, falando sobre aconselhamento bíblico. Amém? Deus querido, muito obrigado por tudo aquilo que pudemos realizar, e o Senhor abriu as portas para que pudéssemos chegar até esse momento. Tivemos muitas dificuldades, Deus, ao longo dos anos para acertarmos as nossas agendas, mas no tempo de Deus, no teu tempo, nós podemos estar aqui juntos com o nosso irmão e podemos aprender mais neste assunto tão importante. Usa a vida dele nesse momento, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muito boa noite. Uma grande alegria estar aqui já há algum tempo. Nós estávamos planejando vir, mas as agendas de fato não permitiram. E que bom que esse ano nós pudemos estar aqui. Muito obrigado, pastor, pelo convite, por esse tempo que a gente vai ter junto. Que Deus fale ao nosso coração, que Deus ministre ao nosso coração durante esse tempo. Eu quero falar baixo, falar pouco, por causa dos meus antibióticos para minha voz. Esse final de semana foi desgastante, tremendamente desgastante. Eu quero falar pouco, então eu quero falar o suficiente aqui nos 45 minutos, ir para o meu quarto, tomar o meu antibiótico lá onde eu estou e aguardar que até sexta-feira eu esteja já melhor com a minha voz. Lá em São Paulo nós temos 14 graus e aqui nós temos quase 30. É uma pequena diferença que nós temos aqui. Mas eu queria falar com vocês. Eu soube ouvir, eu vi algumas palestras do nosso irmão, pastor Wallace Giuliani, aqui no ano passado. Confesso que eu não ouvi integralmente, mas eu ouvi trechos da palestra dele. Pastor Wallace Giuliani é um desses queridos amigos, irmão amado, que tem desenvolvido um tremendo ministério ali em São José dos Campos e em tantos lugares aonde ele tem ido. E saber que ele esteve aqui é uma grande alegria, nos dá bastante segurança quanto ao que ele ministrou. E eu queria avançar um pouquinho e de onde nós estamos para um ambiente um pouco diferente, talvez bem mais prático. Uma vez que ele fundamentou, agora o que nós vamos fazer é trabalhar algumas questões práticas da vida do membro da igreja e da vida da igreja. Nós vamos olhar para uma cultura de cuidado. Hoje, talvez eu termine, não sei, pode ser. E se não, termina amanhã. Se der tempo, então nós veremos como é que Deus lida com pessoas envolvidas em pornografia de uma maneira bíblica, talvez bem intensa. E um livro recente que nós lançamos foi Meu Cônjuge Foi Infiel. Como é que uma pessoa, um cônjuge, lida quando o outro é infiel e manifesta essa infidelidade
E eu quero crer que nós vamos poder falar sobre dinâmica bíblica de mudança. Tudo isso aqui não é promessa, é uma possibilidade da gente fazer. E no sábado, se Deus permitir, passar manhã e noite discutindo sobre depressão à luz das Escrituras, e certamente você vai ficar bastante chocado com o que a Bíblia tem a dizer. E certamente vai ser um tempo muito bom. No domingo, pela manhã, nós vamos falar sobre o perdão bíblico, de que maneira eu posso oferecer, uma vez que nós vamos avançar. Os fundamentos estão aí. E eu quero só reviver algumas dessas verdades aqui hoje, desses fundamentos, e caminhar para que a gente possa fazer um bom uso desse nosso tempo aqui. Eu queria pensar inicialmente sobre uma cultura de cuidado na igreja. Algo perdido ao longo dos anos, ao longo do século. E essa é uma realidade que a gente deveria trabalhar bastante. Ele está funcionando aqui? Está? Opa! Então vamos lá. Eu acho que não, hein? Estava antes do culto. Agora vai. Isso, tinha alguma coisinha aí, né? Não sabe também. É algum demônio? Já vamos tirar daqui já. Pensar sobre uma cultura de cuidado, a gente precisa imaginar por que a gente vai pensar sobre uma cultura de cuidado. Por que nós precisamos pensar sobre uma cultura de cuidado, considerando que a igreja é essa agência que cuida da alma humana, que cuida da alma dos seus membros? Certamente porque, de alguma maneira, de alguma forma, aconteceu algum movimento em algum momento da vida. Quando você olha para o livro de Atos, o livro de Atos é um desses livros interessantes para a gente estudar. Você tem no começo da igreja uma manifestação de amor que era impressionante. A igreja precisa ser marcada por manifestações de amor. E ela precisa ser marcada em todas as esferas, tanto naquilo que é teológico, quanto nas expressões da vida. E essa é uma máxima que a gente precisa crescer, porque a igreja tende a ficar em um dos lados daquilo que eu vou mencionar aqui para você. E nós queremos olhar para a igreja como essa agência cuidadora da alma, em que o membro tem prazer em vir para a igreja, porque ele sabe o que ele vai encontrar dentro da sua igreja, que pessoas ele vai encontrar e de que maneira ele pode ministrar e ser ministrado nesse caminhar. O livro de Atos mostra aqueles irmãos no princípio da igreja, comecinho dela. Ela precisava se firmar e se estabelecer. E então eles pegavam as coisas todas que tinham juntas e vendiam e distribuíam para os apóstolos, para que eles distribuíssem um para o outro. E ninguém tinha falta do que comer, ninguém tinha necessidades. Eles cuidavam, eles tinham uma cultura de cuidado nesse início. Bem no início, quando a igreja passou por necessidades financeiras, materiais, não pequena, a igreja se movimentou para prover. Você teve uma pandemia, e muitas igrejas na pandemia diminuíram. A nossa aumentou e aumentou muito. E nesse momento da pandemia, nós tivemos ali pessoas saindo das suas casas dizendo: fulano, como é que você está? Estou com 3 doentes aqui. E eu não tenho como sair de casa. E nós dissemos a eles: não saiam. Nós vamos até vocês e vamos levar o que vocês precisam. E isso foi de uma maneira tão intensa, aquietando os corações dos irmãos que foram vivendo uma experiência de expressões de amor dentro da igreja, que trouxe um calor para a igreja como talvez nunca antes a gente tenha experimentado como parte da vida da igreja, suprindo conforto, consolo, ensino, lembranças de verdade, finanças, alimentação, médicos, enfim, uma cultura de cuidado.
que é algo muito interessante, que as Escrituras são fartas em discorrer sobre isso, e há textos tão ricos, e eu quero pensar um pouquinho. Mas a igreja perdeu essa cultura de cuidado no que diz respeito à alma humana, bem lá no final do século XIX, começo do século XX. Isso ganhou um contorno diferente. Até então, você não tinha sistematizado alguns pensamentos que estavam ali. Você não tinha sistematizado alguns pensamentos começados por um médico austríaco, Sigmund Freud. Ele não foi o primeiro, não foi o único, mas ele foi o que sistematizou mais recentemente. Então, ficou aquele estigma de que ele é a pessoa, né? Mas ele não é. Ele não é. Você tem outros que lá nos anos 300 depois de Cristo, um pouquinho, já tinha estudos sobre a alma, estudos sobre a alma humana, mas ele foi quem sistematizou e trouxe aquela coisa assim, aquela aura de ciência para o seu pensamento, que foi uma coisa grande. Então, no comecinho do século XX, a igreja norte-americana reagiu fortemente à invasão desse pensamento, fortemente. E você tinha naquelas igrejas ali na América do Norte, os nossos bastiões que estavam segurando a teologia conservadora, ortodoxa, firme, e isso durou 2 ou 3 décadas. Lá para 1940, 1950, você já tinha cursos na Califórnia de psicologia pastoral, porque o movimento foi ganhando contorno. E a igreja, que até então supria as suas necessidades dentro dela, agora ela começa a perceber, ou pelo menos começa a desconfiar, de que ela tem que treinar os seus pastores lá fora, para que eles voltem para as suas igrejas capacitados a cuidar das ovelhas. E esse pensamento cresceu. Então, começaram a florescer vários cursos de psicologia pastoral nos seminários americanos. E não poucos. E todos eles, cada vez que surgia, ingressavam centenas de pastores, e suas igrejas diziam: nossos líderes estão despreparados para essa função. Em que pese que de fato isso pode acontecer, e sem dúvida é uma possibilidade, não há um treinamento secular que vai dar jeito nisso, mas de certa maneira eles estavam entendendo que esse era o caminho. E então a igreja começou a receber os seus pastores treinados em dogmas seculares dentro de suas igrejas, e eles deixaram de pregar teologia bíblica e começaram a pregar alguma coisa acerca dos pensamentos psicológicos contemporâneos. E isso foi por décadas. E eles começaram a trazer esses pensamentos para dentro, e o que aconteceu foi que a igreja enfraqueceu. E aquela cultura de cuidado que durou 19 séculos, de repente se perde num período em que agora nós não podemos mais cuidar das ovelhas, estamos proibidos de fazê-lo. Vocês são ignorantes, vocês só têm a Bíblia. E onde já se viu vocês só terem a Bíblia para lidar com os problemas da alma humana? Coitado dos nossos irmãos queridos que viveram e padeceram antes do século XX. Eles não tinham o benefício daquelas descobertas enormes que foram feitas a partir do século XX. Vários irmãos começaram então a discorrer sobre: agora nós temos a profundidade para invadir a alma humana. E isso começou a ser muito forte, muito forte. Você tem Freud lançando o movimento dele no dia de Páscoa. Ele queria dizer: eu quero deixar claro de que existe uma maneira de lidar com a alma humana sem Deus. Sem Deus. E ele começa a desenvolver o seu pensamento.
E ele caminha, vai embora com as suas bobagens todas, e o que ele diz ali, eu preciso de muito mais fé para acreditar no que ele escreveu do que para eu acreditar no que eu tenho na Bíblia. Muito, muito mais fé. E então ele começa a falar sobre os sistemas que nos dividem. E eu fiquei pensando aonde ele viu isso, sem uma evidência qualquer, apenas uma especulação pessoal. Mas ele desenvolveu um pensamento nocivo, dizendo para todos que havia uma necessidade básica no homem, que não era a Cristo Jesus, que era a satisfação de outras áreas da vida. E então ele começa o seu caminhar nessa direção. E ele faz seus adeptos. E ele cria a sociedade psicanalítica. E ele faz um amigo muito, muito próximo, Carl Jung. Carl Jung era um homem que era muito inteligente, capaz, e foi muito amigo dele, e tiveram um papo um dia de 24 horas ininterruptas. E depois deles estarem juntos por um tempo, Carl Jung disse: posso fazer parte da sociedade psicanalítica? E Freud disse: aqui você não vai fazer parte. Eles então romperam. E então Carl Jung foi por um caminho. E todo mundo diz que ele era religioso. Não, de fato ele era. Ele tinha pais religiosos e ele então foi até o Tibete. E lá no Tibete ele encontrou os seus sacerdotes com quem ele aprendeu. Ele veio aqui dos Maias, na nossa América aqui. E ele descobriu como ele poderia incorporar as suas teses aqui, enfim, nas suas posições, aquilo que era religioso, e ele começa a trabalhar com aquilo que é religioso, e todo mundo se encantou com ele porque disse que ele era crente. Mas ele não era. E então ele diz: não, o que Freud diz está errado. Tudo o que Freud diz está errado. Uma antipatia entre eles cresceu. Então ele disse: tudo o que ele escreveu não é mais para ser escrito, mas os nossos pastores estão recebendo isso lá, e a cultura de cuidado sendo ruída aqui. E então ele disse: nós somos feitos por Deus, e nós aparecemos de alguma maneira. Ele não era ateísta necessariamente, e ele disse: nós fomos feitos de alguma forma, criados de alguma forma, ou evoluídos de alguma forma, que nós temos ancestrais humanos, não humanos e pré-humanos. Sabe lá o que isso significa? E então eu fico pensando o que significa um ancestral meu não humano, um boi, um cabrito, enfim, o que seria? Mas ele ficou assim, cheio de, enfim, e desenvolveu lá que nós temos algo que nós fazemos, uma consciência coletiva, temos que você usa e que você não sabe de onde vem, e de repente fica fazendo parte da igreja. Encurtando a história, né? Você tem posteriormente um indivíduo que chega e diz: os dois estão errados. Esses dois aí não entendem nada da vida. E surge John Watson dizendo: o que ocorre na verdade é que o homem, para mudar, precisa mudar o ambiente dele. A bem da verdade, governos usam essa posição muito fortemente. E então nós precisamos mudar o ambiente. O patrocinador dessa posição foi Skinner, mas Watson apareceu com essa proposição, e ele começou então a propor que, se você quiser produzir mudança, você tem que mudar o ambiente. Muita gente pensa exatamente isso na igreja: enfia o indivíduo dentro da igreja, deixa ele lá que ele vai mudar. Verdade? Não. Ele vai mudar por suas escolhas. O ambiente vai contribuir, mas não vai ser decisivo no processo, e muitos pastores dirigem suas igrejas crendo exatamente nisso. De alguma forma, traz aqui para a igreja e deixa ele aí, que a mudança acontece com osmose, e certamente isso não é verdade. Você já sabe disso pela própria experiência com a igreja que você tem, e seguramente você tem outras experiências pessoais. Mas aí surge um outro movimento que diz assim: esses três aí que fizeram antes de nós estão todos errados, né? E então, na verdade, a vida nem existe. Veja que loucura.
A realidade não existe. Arnaldo Jabor, comentarista da Rede Globo, que fazia suas crônicas, ele era muito bom de comunicação, muito bom de comunicação. Eu tinha um certo gosto de ouvi-lo, não pelo conteúdo do que ele falava, mas pela maneira como ele explorava os assuntos, ainda que ele fizesse de uma perspectiva humanista, secular e anticristã. E eu ouvia, e ele chegou a dizer, algumas vezes ele disse, um dia nós vamos acordar, eu não sei o que ele queria dizer com isso, e nós vamos perceber que a realidade não existe. Como é que é isso? E ele disse, sabe por quê? Porque tem um pensamento alemão que começou lá no passado, e esse pensamento diz que a realidade é o que você vê. Você sabe aquelas figuras dos patinhos que formam um vaso e que tem uma pomba? O que você vê? Eu vejo a pomba, eu vejo o vaso. Então, o vaso é a sua realidade, a pomba é a sua realidade. E aí põe um prego na parede, põe luz aqui, luz ali, o prego mexe para um lado e para o outro, mas o prego não sai do lugar, é a sombra dele que vai. E ele diz, é exatamente isso que acontece. O que acontece é que você tem interpretações daquilo que você chama de realidade, mas a realidade não existe. É uma loucura, não é? É uma loucura. Mas a isso deu-se o nome de algo sofisticado. Eu entendo hoje, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, e ele diz que a sabedoria de Deus é loucura para os que se perdem. É loucura. Acreditar que há um Deus que cria todas as coisas do nada, que do nada ele diz apareça e aparece, é loucura. Eu preciso ter outras possibilidades. Bom, hoje nós temos mais de, talvez, alguma coisa perto de 500 e poucos movimentos entre os orientais e os ocidentais. Esses movimentos são movimentos interessantes, são movimentos que pregam, todos eles, maneiras de você lidar com o seu problema. Em moda agora, nesse momento, é a terapia cognitiva comportamental, com os seus muitos problemas que todo mundo diz que é a versão mais próxima da Bíblia. Onde alguém viu isso, eu não sei, mas é o que se diz. E então você tem mais de 500 movimentos, segundo John MacArthur e a equipe dele. Todos eles têm todos os mesmos pressupostos. Quais são? Primeiro, não há um Deus. Não há um Deus. Se não há um Deus, então não existe criação. Se não tem criação, não tem alguém moral para reger, como foi lido aqui o Salmo 19, para reger o mundo e oferecer os padrões de mundo. Se não tem esse padrão moral, não existe nem certo, nem errado. Logo, não existe a noção de pecado. Portanto, não há necessidade de um redentor. Porque não tem céu e também não tem inferno. Vivamos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Simples. Todas. 100% delas. Agora isso, no começo do século XX, estava sendo colocado para os pastores. Imagina? Os pastores recebendo essa bagagem com essa perspectiva, enfim. Eu não sei você, eu não queria ser aconselhado jamais por Freud, mas nunca na vida. Você gostaria de ser aconselhado por um homem que queria dormir com a sua mãe? Eu não queria. Você queria? Você confiaria no conselho de um homem que queria ter relações sexuais com a sua mãe? Foi esse homem. Ele criou lá o complexo de Édipo. E ele desenvolveu a coisa. Ele era um consumidor de cocaína. Você confiaria ouvir um conselho de alguém que tem uma prática viciada em cocaína? Eu não queria. Por que badalam tanto? Me foge do entendimento. Me foge do entendimento. E então, eu tenho algo melhor para a gente pensar. Por que a gente não volta à cultura de cuidado da igreja?
que secularmente trabalhou com aquilo que de fato transforma o coração, o Espírito de Deus, utilizando a palavra de Deus, transforma o coração dos seus filhos e o coração dos homens. E então começam a surgir livros, e é por isso que nós, o conselho da minha igreja, disse: já comece uma editora. Porque nós temos muitos livros que não são bíblicos e que têm versículos aos montes, mas nenhum deles com uma boa base teológica. E nós começamos então a editora pensando exatamente nisso, em prover um recurso que de alguma maneira pudesse trazer luz para a igreja brasileira e para a igreja de fala portuguesa. Nós estamos hoje alcançando outros países de fala portuguesa e estamos já em Portugal com os nossos treinamentos ali também. E nós queremos que isso aconteça com a nossa editora, que ela seja levada a esses lugares para um despertar acerca do que é verdade e do que não é. E certamente isso vai trazer solidez para a igreja à medida que ela caminha e à medida que ela trabalha o seu próprio crescimento. No início, os fundamentos foram abalados, como eu estou dizendo para você. Vários desses aspectos apareceram. A comunidade evangélica ficou intimidada pela indústria da psicoterapia. Eu tenho um médico que dá aula para nós, lá no nosso centro de aconselhamento. É um tremendo médico, baita médico. E ele diz: se a igreja soubesse quão pouco efeito os remédios têm para lidar com aquilo que se propõe a fazer, ela amaria a palavra de Deus. Ela amaria a palavra de Deus. A confiança que os crentes têm em medicação é uma coisa impressionante. E ele disse: é uma coisa impressionante ver como a igreja brasileira fica intimidada por essa indústria que se propõe a fazer alguma coisa em caráter especial, como sendo única, singular. Nunca antes na vida ninguém, nem mesmo Deus, ousou trazer tanto conhecimento e discernimento sobre o self humano, que não é coração. Não é o coração das Escrituras. E então você tem a igreja, a comunidade, chacoalhando seus pastores, dizendo: você precisa de um treinamento nessa área da tua vida, senão você não consegue lidar aqui com a nossa igreja. Precisamos de você treinado por esses homens, com todos esses dogmas. E precisamos que vocês venham nos ensinar como a ser mais mundanos. Era isso que a igreja estava dizendo para os seus pastores. Sabe o que aconteceu com a igreja americana? Debilitou-se, enfraqueceu, muito porque perdeu o poder da mensagem teológica profunda para a sua igreja e passou a comunicar a autoajuda nos cultos. E isso ganhou quase que o contorno do que hoje nós conhecemos pelo trabalho dos cultos. E eles então estão caminhando nessa direção. Enfim, eu estou engolindo aqui por causa do que eu falei para aqueles que chegaram depois. Eu estou com a minha garganta, que você não tem ideia de como ela arde. Eu preciso ir parando de vez em quando para descer a saliva aqui, para refrescar. Mas quando você vai caminhando um pouco mais e você começa a ler a literatura daqueles dias, você tem em 1950 um autor que resumiu assim a atitude dos psicoterapeutas profissionais com relação ao aconselhamento pastoral. Ouça só o que esse homem escreveu. Em 1950, nós não estamos falando de dias atuais. Veja se mudou alguma coisa de 1950 para cá. Não é papel do pastor tentar ocupar o lugar do psiquiatra, mas sim, o quanto mais rápido possível, enviar a pessoa doente para o profissional. Bom, ele falou uma porção de coisa aqui. Primeiro, que o pastor não tem a posição que Deus deu para ele. Segundo,
que o pastor tem uma condição e uma posição inferior à do psiquiatra. Terceiro, ele está tratando de uma pessoa que não tem pecado, que é um doente. E esse doente, em quarto lugar, só pode ser tratado por um profissional. Ou seja, você não está apto para lidar com os nossos grandes problemas da vida. Eu tenho um livro na minha estante, tem uma parede grande dessa daqui de livro e outra do lado, tem um livro lá, de um psiquiatra nova-iorquino, chamado Horvitz, é o sobrenome dele. Está em português já o livro dele. A Perda da Tristeza, The Loss of Sadness. E esse autor, ele diz que dentro da psiquiatria, ele não é crente, eu comprei esse livro porque ele não é crente, eu queria ver a posição dele como não crente. Ele diz, dentro da psiquiatria, eles mataram o conceito de tristeza. Acabou, ninguém mais fica triste. Agora, o que eles ficam, os irmãos ficam, eles ficam deprimidos. Então, morreu alguma coisa lá na sua casa, você teve lá um problema, morreu alguém da sua família e você ficou o mês inteiro chorando. Nossa, como ele está deprimido. Verdade? Ele está deprimido ou ele está triste? Meu irmão, que delícia. Eu tenho aqui e eu vou tomar a minha aguinha. Muito obrigado. E você tem então aquele homem dizendo: o papel que a psiquiatria fez foi criar um monstro, porque ninguém mais fica triste. Ora, você teve um cachorro que morreu, você vai ficar triste, não vai? Um filho adoecido mortalmente, você vai ficar muito triste. Irmãos da igreja que são mais chegados que o irmão de carne, quando adoecem, então você tem uma tristeza de lembrar, e quando você ora por ele, você chora, e quando você chora, você está deprimido. Não, eu estou triste. São coisas diferentes, coisas muito diferentes. Mas agora, nós adoecemos o povo brasileiro. Agora ele está doente. Ele não está mais triste. Quando você abre 2 Coríntios capítulo 7, nós vamos olhar para vários textos. Eu quero introduzir aqui uma longa introdução. Quando você vai para 2 Coríntios capítulo 7, você tem ali um texto que diz que a tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação. E aí você fica pensando, tristeza segundo Deus. Deus não é o Deus da alegria, da prosperidade, do dinheiro, das coisas boas. Não, Deus é um Deus que pode permitir um coração triste. E quando eu tenho uma tristeza segundo Deus, é aquela tristeza por eu ter violado a palavra dele. Estou triste. A tristeza do reconhecimento do pecado produz arrependimento para a salvação. Que boa tristeza é essa! Não gosto de irmãos contando piadinhas imundas e todos rindo ao redor. Não gosto de insinuações com duplo sentido e os irmãos se alegrando com aquilo. Isso devia produzir tristeza, a percepção de que aquilo não é bom. Isso é arrependimento da vida. Que tristeza boa. Senhor, violei a tua palavra. Mas o texto de 2 Coríntios 7 continua. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. O que é uma tristeza segundo o mundo? Uma tristeza daquelas que eu tenho por não possuir aquilo que eu quero e que outros têm. Eu não tenho meu desejo atendido, mas outros têm. Então eu fico muito triste porque Deus não me deu aquilo que eu tanto queria. Esse é um problema que governa o controlador e o perfeccionista. Os dois indivíduos estão envolvidos com erros teológicos não pequenos, mas ele está lá dizendo, enfim, daí porque deixou de ser uma tristeza do povo de Deus, passou a ser uma doença psiquiátrica, que nós precisamos lidar. E então, sábado, eu quero gastar boa parte do sábado falando como o mundo trata da depressão e como as escrituras lidam com
isso de uma maneira tão, tão especial, que você vai apreciar bastante. Mas ele continuou, o clero deve agir debaixo da orientação dos psiquiatras. Olha que ousadia! Ele foi ousado. Mas nesse momento que ele escreveu, havia um grande consentimento da igreja. A igreja olhava para isso e dizia: é verdade. O nosso pastor, os nossos líderes, eles não têm condição de lidar com a gente. Eles não sabem. Eles não sabem. Eles são despreparados. Eles só conhecem a Bíblia. Como se isso fosse só. E então, ele vai mais a fundo. Estes determinam, são palavras do livro dele. É um professor de filosofia, esse que escreveu isso aí. Eles determinam se uma assistência religiosa é benéfica ou não para o paciente. Tem um hospital psiquiátrico em algum lugar do Brasil, que eu não vou dizer, que ele tem um coordenador de uma ala que é até aqui, até onde eu fui informado, ele é evangélico. Então, quando chega ali um paciente psiquiátrico espírita, por exemplo, kardecista, ele diz: eu preciso fazer com que esse paciente tenha uma identificação religiosa. Então ele chama pessoas de um ambiente, de um centro espírita kardecista para dentro do hospital, para que eles tenham uma experiência, para o paciente ter uma identificação, e ele faz isso com candomblé, seixonoye, católico, tudo. Esse candomblé. E então ele está dizendo: eu vou determinar quando é benéfico ou não essa ida do paciente para a igreja. Porque pode não ser benéfico você estar aqui hoje. Ouvindo, não, talvez não seja benéfico. Talvez fosse benéfico você estar em outro lugar, não aqui. Mas quem determina isso? Ele. Nem é você mais, nem mesmo o pastor. Quem determina isso é o psiquiatra. E ele caminha para dizer: frequentemente pessoas com problemas procuram um pastor quando a consulta com o psiquiatra não funcionou. Mas o pastor é sábio, quando ele envia imediatamente a pessoa de volta para o psiquiatra: não, aqui eu não vou cuidar de você, aqui eu vou mandar você para lá, porque ele vai cuidar de você, ele é um médico, e ele sabe o que você tem, e eu não sei o que você tem, então você vai para lá e vai voltar para ele lá. Percebem como foi ruindo a cultura de cuidado da igreja? De repente, a igreja que se cuidava, agora não se cuida mais. O aconselhamento que acontecia no meio da igreja, saiu do meio da igreja e agora foi para onde? Para os consultórios para fora e para os hospitais. Agora a igreja não é mais apta a lidar com os problemas da alma humana, porque os problemas da alma humana foram considerados doenças. E por serem doenças, eles então têm que ser tratados por profissionais. E a cultura de cuidado então se esvaiu. O que nós vamos ficar conversando aqui? Eu deveria conversar sobre banalidades da fé, sobre coisas mais leves da teologia, da doutrina, mas eu não deveria entrar a fundo para lidar com questões do coração do homem, porque se eu fizer, de alguma maneira, eu vou atrapalhar o psiquiatra. É ele quem vai cuidar. É ele quem vai ter essa cultura de cuidado lá. Em todas as instâncias, o psiquiatra deve ser o mentor e diretor do tratamento. Fern Virgilius, 1955, ele escreveu nesse livro que está aí. E ele está dizendo: eu estou dizendo para você que o pastor é um nada dentro da igreja e que os membros da igreja estão desautorizados a fazer, porque eles estão desqualificados para isso. Então, por que nós vamos cuidar e desenvolver esse cuidado da alma como igreja, como corpo de Cristo? A minha igreja é uma igreja, eu acho que do tamanho de vocês aqui. Eu tenho um grupo de mais de 300 adultos e soma-se a esse grupo de 320 adultos, 15, sei lá, alguma coisa assim, mais quase 100 crianças.
uma igreja cheia de crianças. Os nossos membros tomam uma água boa lá na igreja. A água da igreja é muito boa. E então eles estão todos envolvidos conosco e algumas vezes eu pergunto para alguns membros: você se sente pastoreado? E eles dizem quase que unanimemente sim. E eu explico por que eu me sinto pastoreado. Porque não é só você quem cuida de mim, os membros cuidam de mim. Tem vários membros, e tem você e tem outros. E a igreja então passou a ser conhecida como uma igreja que pratica o aconselhamento na cidade de São Paulo. A igreja que pratica o aconselhamento, então nós podemos mandar os membros para lá. Eu digo: não, você fale com o seu pastor, se ele autorizar. E se ele quiser, ele pode enviar você. Se não, você fica lá. Uma questão ética. Mas os que vêm, eu digo: traga o seu pastor junto, para que eles acompanhem o que você está fazendo, para que quando você sair daqui, enfim. Nós temos um curso há 25 anos praticamente. Milhares de pessoas já passaram por ele. Sabe quantos ficaram na igreja? Uns 5 ou 6. E essa é uma glória que eu não reparto com ninguém. Mesmo fazendo o curso na nossa igreja, nós enfatizamos com o indivíduo que ele tem que voltar para a igreja dele. E ele tem que ministrar na igreja dele. E ele tem que ser bênção na igreja dele. E ele não tem que ficar na nossa igreja porque está estudando conosco. Porque eu quero que eles criem uma cultura de cuidado lá na igreja deles. Uma expressão de amor. A coisa mais difícil da minha igreja é tirar o povo da igreja depois do culto. Eu até brinco lá que é mais fácil tirar um bêbado de um bar do que um crente de Pedras Vinhas, né? Porque quando termina o culto eles ficam horas dialogando. E ficam, um marca aqui, o outro marca lá, tem aqui, tem lá, tem aqui. Ô fulano, vem cá, você pode, olha, tal dia, tal hora. E eles se arrumam. E de repente eles estão tratando da tristeza, das ansiedades. Uma cultura de cuidado. Uma cultura de cuidado. Eu quero dizer mais ainda algumas coisas sobre essa cultura aqui para você. J. Adams escreveu o seguinte: eu tive na despedida de J. Adams em Spartanburg, na Carolina do Sul. Um homem que impactou muito minha vida com os seus escritos, uma pessoa que Deus usou como reformador. E ele escreveu: a igreja está, por assim dizer, isso lá na década de 1960, 1970, a igreja está, por assim dizer, ingerindo doses maciças do dogma da psicologia, adota a sabedoria secular e procura santificá-la, chamando-a de cristã. Vou dar um exemplo para você do que isso significa. Olha só, eu sei que eu estou zanzando aqui, a câmera me acompanha? Não me acompanha não, né? Não, né? Ok. Você tem um livro antigo, bem antigo, Os Temperamentos Controlados pelo Espírito. Quantos leram aqui? Tem temperamentos? Alguns leram, né? Quantos temperamentos eram mesmo? 4. Melancólico, o fleumático, o colérico. Não sabia. Muito bom, todo mundo sabia. Mas de onde vem isso? Nós nem questionamos. Nem questionamos. Quem definiu que são 4 temperamentos? Quem foi a mente brilhante que definiu que eram 4? Por que não 15? Por que não 250? Por que não 18? Por que 4? E isso é algo que a gente precisa fazer quando lê livros, porque muitos procuram santificar o pensamento secular e colocar versículos bíblicos à frente do texto que eles julgam prova aquilo que eles disseram que não está na palavra de Deus. Então, eu dei aula para uma moça cujo pai é um escritor. E o pai escreveu um livro sobre as origens dos 4 temperamentos. E ela foi minha aluna lá no Palavra da Vida, nos anos em que eu dei aula para eles ali.
E quando eu estava falando com ela, ela me presenteou com o livro. Eu falei, fale para o seu pai fazer uma dedicatória para mim. Ele fez, e então eu li o livro em casa e ele disse, depois de remontar a pesquisa, eu descobri que o ensino parte, ele vai argumentando de onde parte o ensino, mas tem a sua gênese no pensamento grego secular. Então nós temos 4 elementos da natureza, que são terra, água, fogo e ar. Um é um temperamento, o outro é outro, o outro é outro, o outro é outro. E a mitologia grega fornecendo material para um indivíduo escrever um livro com versículo na frente. Pedro era colérico, Moisés era não sei o quê, João era fleumático, o outro era isso. Depois vendeu tanto aquele livro que eles fizeram os 4 temperamentos dos filhos, e aí foi aumentando para 20, para 25, subtemperamentos, virou um comércio bem interessante. Alguém ganhou muito dinheiro com aquilo. Mas quando você lê o livro, meu desejo é que você tenha uma mente crítica, mesmo com os nossos livros, da nossa editora. Todas as vezes que você pegar um livro de luta, você vai ver muitas vezes nota de rodapé, nota do editor. O pensamento esboçado pelo autor não é o pensamento de Nutra Publicações, naquele pedaço. Em um ou outro ponto eu vou divergir dos meus amigos, a maioria dos autores são meus amigos particulares. E algumas vezes eu digo para eles, eu não posso concordar com você. E eles dizem, está tudo bem, o americano lida bem com isso, brasileiro toma como pessoal, uma diferença de opinião. O americano toma café com a gente discute as coisas, é muito bom discutir com o americano, diferenças de opinião, eu gosto, eles são muito amáveis, não cedem, mas são muito amáveis. O brasileiro não é raivoso, né? Ele bate na mesa, ele fica nervoso, ele se inflama, ele é sanguíneo, né? Vocês conhecem esse homem aqui? Muito cuidado com ele então, né? Mas ele está dizendo, como consequência, o que está acontecendo é que os valores mais fundamentais do evangelicalismo estão sendo redefinidos. Eu tenho um livro escrito por um autor, onde ele escreve sobre educação de filhos. E ele vai usar o nome Deus, a palavra Deus, na página 60, por aí. Eu fiquei pensando, ele devia usar isso na abertura do livro, não teria que ser algo que ele deveria usar na abertura, e lá na metade do livro ele diz, negocie com seu filho, para que seu filho faça aquilo que você deseja. Negocie com ele. E eu olhei aqui e fiquei pensando, aonde está escrito na Bíblia que eu tenho que negociar com o filho? Eu tenho um valor melhor, ame o seu filho. Ame o seu filho. Deixe o seu filho perceber que você tem um profundo interesse genuíno pelo maior bem dele, e você vai ver que você não precisa negociar nada. Ainda assim, não garante as respostas dos nossos filhos, porque eles são independentes e eles fazem o que eles querem. Mas ali ele está dizendo, a consequência é que os valores mais fundamentais estão sendo agora redefinidos. Eu não posso mais, eu vou escrever um livro, olha só, lançar um livro, nós vamos lançar um livro muito legal, um livro para mim, um livro para aconselhamento de idoso, né? E o livro é muito enfático. Idoso, esse negócio de você ficar pensando que você vai aposentar para ficar pescando na beira do Rio Branco aqui, esquece, você vai ser produtivo. Quais são os seus alvos? Quais são os seus propósitos? O que você pretende fazer nos anos que te restam? Em quem você pretende investir? Primeiro. Segundo, você reclama muito. Você está dizendo que Deus errou em prover as circunstâncias da tua vida porque você só reclama.
Você reclama da saúde, você reclama do governo, você reclama da vida, você reclama da poluição, você reclama dos filhos, você acha que todo mundo tem o dever de cuidar de você. E olha, o livro é impressionante. Ele vai produzir amores e ódios. Alguns filhos e noras e genros vão amar o livro, os idosos talvez nem tanto. Talvez eles não amem tanto. Por quê? Porque o conceito de velhice diz que está redefinido. Está redefinido. Ele tem todo o direito. Ele é um idoso. Eu já vou parar já. Está dando 45 minutos, tá bom? Mas eu vou soltar mais um exemplozinho aqui. Então nós temos aí um conceito de adolescência. Vocês sabem o que é adolescência? Então, estude. E você vai ficar surpreso com o que você vai ler. Mas não estude pela perspectiva antropológica. Estude biblicamente. Com 13 anos, um judeuzinho ia para frente da sinagoga e lia parte da Torá. Ele era introduzido na sociedade pelo Bar Mitzvah. E ele então, agora é parte da sociedade. Ele não é mais criança, agora ele é um jovem adulto. Eu pego hoje um rapaz de 18, 19 anos, e esse rapaz de 18, 19 anos, o pai chega e diz, ele é um menino. Não, ele não é um menino. Ele é um jovem adulto. Ele responde por si. Na Inglaterra, há 200 anos, hoje não é mais, um rapaz de 13 anos, ele já era apto para casar. Em Israel, até para ir para a guerra. Então você tem hoje um conceito redefinido, onde um adolescente ele pode fazer o que ele quiser, ele pode xingar, ele pode chutar, ele pode bater, ele é adolescente, essa fase da vida. Quem disse isso? Percebe o que eu quero dizer aqui? Os valores foram redefinidos. E nós perdemos de vista, eu digo isso porque eu tenho 3 filhos e 5 netos. E os bichinhos estão crescendo lá. Mas os meus filhos, todos eles passaram por infância, o período que nós chamamos de adolescência, adultos, pais, enfim. E nós temos que lidar com isso. Estão todos no ministério, todos trabalhando, todos felizes, mas eles tomaram as decisões deles. E eu preciso redefinir. Mas o que Jay Adams está dizendo é exatamente isso. Os valores estão sendo redefinidos. E uma vez que eles estão sendo redefinidos, você e eu estamos recebendo informação o tempo todo que não passa por um crivo teológico próprio. Ele é agradável de ouvir, ele é interessante porque parece comunicar profundidade, mas ele não passa pelos filtros teológicos mais conservadores e ortodoxos que nós temos. E ele disse, hoje em dia, saúde mental e emocional são termos do momento. O que eu preciso é cuidar da minha saúde emocional, não é? As minhas emoções, como se elas fossem as coisas mais importantes da vida. Percebe como nós fomos enganados? Ou seja, perdemos a simplicidade da cultura do cuidado do corpo e passamos a depender de pessoas enfatizando o meio secular com as suas questões seculares e não bíblicas. Não se trata de um conceito bíblico, embora muitos pareçam querer equiparar uma coisa a outra. O pecado recebe o nome de doença, de modo que as pessoas acham que precisam de terapia, não de arrependimento. Bom, depois de ouvi-lo, é melhor tomar café, né? A gente vai ali tomar um café, são 45 minutos já que eu estou falando aqui, e eu vou dar uma pausa para a minha voz, para conseguir fazer a segunda parte.